Ao abrir a Tua palavra, Deus, nós precisamos que o Teu Espírito abra as nossas mentes e corações. Nós podemos abrir, Senhor Pai, a Tua palavra, ó Deus, e todas as pessoas podem compreender as palavras, mas, Senhor Deus, a transformação, Senhor Deus, vem de uma compreensão espiritual que molda o coração, Senhor Pai, de tal maneira que contemplamos as belezas, Senhor Pai, que geram em nós afetos. Então, Senhor Pai, quando Tua palavra é aberta, nós precisamos que o coração seja aberto, como o de Lídia foi aberto, para entender e amar e abraçar tudo aquilo que Paulo pregava, Senhor Pai. Ó Deus, o Evangelho então chegando no Ocidente, e Senhor Deus, a partir dali chegando até nós aqui nesta noite. Que Tu, Senhor Pai, que começou isso, Senhor Pai, com uma pessoa no Ocidente e atingiu todo, Senhor Pai, o Ocidente e todo o mundo, possa, Senhor Pai, mais uma vez, Senhor Deus, quando abrimos a Tua palavra, abrir corações nessa noite, para sermos mais moldados de um grau de glória para outro na imagem do Teu Filho, ou alguns, Senhor Pai, abrindo pela primeira vez, Senhor Pai, trazendo a vida, a luz, Senhor Pai, para, Senhor Deus, com novos corações, poderem contemplar e começar finalmente essa jornada que jamais terá fim, de conhecermos o Teu Filho. Faça isso, Senhor Pai, para a Tua glória e para a nossa alegria. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus criou um universo imenso, imenso. E esse universo é tão grande, porque ele não foi criado, nós às vezes pensamos, por que o universo é tão grande se nós vivemos num pequeno planeta? Somos nada perto do tamanho dele, porque ele foi criado para manifestar a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, não tem nada a ver com os homens. E o Senhor criou um universo vasto, magnífico, e as nossas mentes, não é só que nós ocupamos um lugar pequeno nesse universo, as nossas mentes finitas podem compreender apenas uma ínfima parte dele também. Não é só que a gente está numa ínfima parte do universo, mas nossas mentes só podem compreender uma ínfima parte dele. E até o que nós vemos nos vastos, no vasto espaço, não é? Muitas das vezes enganam as nossas percepções e são diferentes da realidade como nossos sentidos percebem. Então, por exemplo, as medidas astronômicas, as distâncias astronômicas são medidas por ano-luz, que é a distância que a luz gasta para percorrer um ano. Não é? Se movimentando é a coisa mais rápida que nós conhecemos, a 300 mil quilômetros por segundo, a essa velocidade espantosa. Em um ano a distância chega a 9 trilhões de quilômetros. Então um ano-luz é esses 9 trilhões de quilômetros. Isso, como eu disse, nossas mentes falam sobre essas distâncias, sobre esses tamanhos de apenas um ano-luz, e não de milhões, bilhões de anos-luz, como o nosso universo tem, mas a nossa mente não consegue compreender direito essas coisas. Então, quando nós olhamos para o céu à noite, nós vemos estrelas e não estamos vendo, não é, a luz que elas estão produzindo neste momento, mas que elas produziram a quantidade de anos-luz que elas estão da Terra. Então, nós sabemos que se uma estrela está a 1 milhão de anos-luz da Terra, quando a gente olha e vê essa luz, nesta noite, essa luz que nós estamos vendo saiu de lá há 1 milhão de anos. E vemos a luz de 5, de 10, de 20, de 30, de milhões de anos atrás. Não é? Então, de fato, nós poderíamos estar vendo a luz de tanto tempo atrás, que essas estrelas podem não existir mais. Elas podem ter se apagado há muitos anos, há milhões de anos, mas nós não sabemos, porque a luz que saiu de lá há milhões de anos atrás, ou há 100 mil anos atrás, ou há 200 mil anos atrás, ou há 1 milhão de anos atrás, está chegando agora. Então, para nós, a estrela está lá, quando ela já não está mais. E então pode levar gerações sem fim, não é, de homens para descobrirem que aquela estrela já estava morta. E hoje existem muitas igrejas na situação similar. A distância, a luz clara impede que elas emitem, causam uma certa confusão em nossas percepções.
porque aquela luz pode simplesmente estar vindo de um passado distante e ser o reflexo de uma luz que já existiu, mas que não existe mais, mas foi extinta pelo pecado, foi extinta pelo falso ensino, foi extinta pelo desvio da verdade de Deus, foi extinta porque começou a se pregar outro evangelho, como Paulo falou em Gálatas. Logo, aquela igreja deixaria de ser uma verdadeira igreja se continuasse naquele rumo, Paulo diz. Mas as pessoas, talvez por causa da luz que fluiu da igreja dos Gálatas quando Paulo afundou, e durante aqueles anos, continuassem achando que havia luz vindo daquele lugar, quando não havia mais luz nenhuma, era só uma ilusão, como quando a gente olha para uma estrela que se apagou há milhares de anos atrás, mas nós não sabemos, porque a luz do passado continua chegando a nós, nos dando a impressão de que existe uma estrela lá, viva. E a igreja em Sardes era assim. Pelo lado de fora, não era possível saber que havia algo errado lá. Era uma igreja que se reunia como nós, nesta noite, e falava sobre Cristo, e tinha algo disso sendo cantado. Porém, em sua carta a essa igreja, em Apocalipse 3, de 1 a 6, Jesus disse que ela estava morta. Isso é chocante, não é? Porque ele está dizendo que uma igreja está morta. E ela ficava próxima da igreja que nós estávamos falando hoje de manhã, né, de Tiatira. Ela ficava 50 quilômetros ao sul de Tiatira, e a cidade de Sardes estava no pé de um monte muito, muito alto, perto do rio Pactolo, né, o Monte Timolo. E Timolos foi um rei, né, da Lídia, e então há essa cordilheira, né, de milhares de metros. E esse rio, ele continha grandes depósitos de ouro, e o que fez Sardes uma das cidades mais ricas do mundo antigo, mais prósperas. Havia uma riqueza muito grande, e ela era a capital do Império Lídio, cujo rei Creso continua sendo até hoje um símbolo de riqueza, de ostentação, de abundância, né? de bens. Então há uma expressão que diz: essa pessoa é tão rico quanto Creso. Isso quer dizer que esse cara é muito rico, né? Porque esse foi o rei que esteve no ápice ali. Ele foi o último rei de Lídia, da dinastia Mernada, em 560 e a 546 a.C., 500 anos antes de Cristo. Foi o ápice disso. E de fato Sardes foi a primeira cidade a cunhar moedas de ouro, moedas de prata, não é? O que mostra a sua riqueza. Então a tradição diz que Sardes também desenvolveu o primeiro processo de tingimento de lã, a indústria têxtil cresceu, né? Nós hoje de manhã estávamos vendo como isso foi importante para Tiatira também, e ela continuava sendo uma importante cidade no primeiro século, mesmo tendo atingido o seu apogeu 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. E uma cidade tão abastada e tão rica como Sardes precisava, é óbvio, se proteger. No mundo antigo era como é hoje, né? Era lobo devorando lobo. Então, quanto mais rica era uma cidade, mais proteção ela precisava, e ela ficava a milhares de metros de altitude nas montanhas. Então ela era cercada por penhascos, ladeiras. Então essa topografia já era uma proteção, porque não havia caminhos fáceis para lá, tudo era íngreme para levar até a cidade. Então você protegia o único caminho viável, não é, para chegar a ela, e ela ficava lá nos penhascos, nas alturas, e era mais fácil de ser protegida. Então essa localidade fez Sardes acreditar que era inexpugnável, porque ela era rica, ela tinha ouro, ela tinha água, ela tinha poder, ela tinha capacidade de se defender e ter um exército equipado, e ela era um lugar difícil de alguém alcançar. Então, após consultar um deus grego, né, e receber dele uma indicação de que ele podia enfrentar o rei Ciro da Pérsia, não é? O famoso rei Ciro,
apesar de ouvir, não é, aquilo que a profecia falou, eles foram derrotados e voltaram para Sardes para reorganizar e reconstruir seu exército, visando atacar Ciro novamente, não é? Que começou a sitiar Sardes, não é? Não podia chegar lá, mas podia cercar, o que era difícil, porque a cidade tinha sustentabilidade. Então os cercos podiam durar 1 ano, 2, mas dependia de que os recursos acabassem. Mas se você estava num lugar alto e lá tivesse tudo que era necessário, água e todas as coisas, o cerco não tinha o impacto que tinha em muitas cidades, não é? E Creso, ele sentiu-se completamente seguro na sua situação, na sua cidade inexpugnável, no topo da Acrópole, e ele previu uma vitória fácil sobre os persas, que estavam encurralados entre rochas, porque para você subir, você passava por um caminho cercado de rochas, era fácil. Sempre quem tentava acessar a cidade ser destruído. Mas uma noite, depois de se retirar enquanto o drama se desenrolava, ele acordou e descobriu que os persas tinham dominado a Acrópole. E era uma surpresa, porque como eles chegaram lá, eles tinham colocado pessoas para escalar os penhascos em 549 a.C. E os habitantes de Sardes se sentiam tão seguros que eles protegiam só o único caminho possível. Os penhascos eram tão íngremes, precisaria de alpinistas tão bons que eles nem ficavam se defendendo lá, nem colocaram defesa. Subir os penhascos era tão difícil que mesmo se você botasse um grupo de adolescentes, eles seriam capazes de derrubar, de vencer qualquer pessoa que tentasse subir pelos penhascos. Mas eles não acreditaram que ninguém fosse subir pelos penhascos, então eles não se deram o trabalho de vigiar. E aquela cidade parecia invencível, foi vencida, e a mesma história se repetiu 3 séculos depois, quando Antíoco o Grande, não é, conquistou Sardes, utilizando o serviço hábil de alpinistas de Creta, em 195 a.C. A mesma história se repetiu, talvez séculos depois as pessoas tenham esquecido a lição, e finalmente então, por essa rota inesperada, parte do exército de Antíoco entrou na cidade e tomou ela por causa do mesmo erro séculos depois. E Sardes depois caiu sob o domínio romano 100 anos antes de Jesus nascer. Mas em 17 antes de Cristo houve um terrível terremoto que destruiu a cidade toda. O imperador romano Tibério reconstruiu a cidade de Sardes, que já fazia parte do Império Romano, e em troca Sardes fez um templo para ele ser adorado como um deus, não é? E a principal divindade da cidade era Cibele, e ainda tinha o culto ao imperador, e as ruínas de Sardes ainda existem hoje perto de uma aldeia de Sarte, na Turquia. Embora a cidade tenha continuado a prosperar sob o domínio romano e continuou rica, porque continuava tendo aqueles recursos que traziam riqueza, ela nunca mais recuperou aquela glória, quando ela mesma foi um reino, não é? Com seu rei, seu exército, seus poderes. Agora fazia parte do Império Romano. Então, Sardes agora era uma cidade degenerada, e ela abrigava uma igreja degenerada. Ela abrigava uma igreja que era exatamente como a cultura de Sardes, totalmente voltada para o homem e suas depravações. E as Escrituras não nos dão detalhes sobre a fundação da igreja, mas ela certamente o resultado do ministério de Paulo, não é, em Éfeso, como a gente sabe, a partir de Éfeso toda a província romana da Ásia Menor foi evangelizada, e a carta de Cristo chegou para a igreja de Sardes, e ela se destaca a princípio pelo que ela não diz, não é? Porque não há menção de perseguição na carta, como nós vimos em outros lugares. Não há menção de má teologia ou falsos mestres
na carta. Não há uma discussão sobre o comprometimento com o mundo ou qualquer pecado específico que é mencionado, como por exemplo a gente viu hoje em Tiatira. Mas não porque essas coisas não existiam, nós podemos assumir que todos esses problemas existiam na congregação em Sardes. Ela se posicionava na escala de decadência espiritual bem abaixo do que o Senhor estava descrevendo nas outras igrejas. Na verdade, ele diz sobre ela a pior coisa que poderia ser dita sobre uma igreja: você está morta. Em menos de 40 anos, eles deixaram o primeiro amor, como Éfeso, e foram seduzidos e ficaram condescendentes, como Pérgamo, e eles sucumbiram à corrupção, como em Tiatira, mas foram além, né? De que outra forma Sardes poderia ter alcançado tão rapidamente a decadência espiritual, a ponto do Senhor escrever para ela assim em Apocalipse, não é? Com um apóstolo ainda estando vivo, não é? E em sua carta a Sardes, Cristo identifica-se da maneira convincente como que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3, 1. Como nós vimos, Jesus sempre utiliza uma das formas que João descreve ele, quando João tem a primeira visão de Cristo. Depois cada uma daquelas formas vai sendo colocada diferentemente nas cartas, para ressaltar algo que Cristo quer falar àquela igreja. Então, no entanto, a referência aos 7 Espíritos de Deus aponta mais para a saudação de João às 7 igrejas, em Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, o que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então é uma frase que ele usa repetidamente, o apóstolo João, ao longo do livro do Apocalipse, não é? Por exemplo, em Apocalipse 4:5 diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse 5, verso 6 diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mas o que isso significa, uma vez que nós sabemos que só existe o Espírito Santo, né? Por que Apocalipse, nessa carta e em vários lugares, fala sobre os 7 Espíritos de Deus? Existem 2 maneiras de entender essas visões. Primeiro nós podemos olhar para Isaías capítulo 11, verso 2, quando ele descreve o relacionamento do Espírito Santo com Cristo, do Deus Espírito Santo com o Deus Filho, com o Deus Filho que se tornou também filho do homem, né? E filho de Deus. A Bíblia diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías ele vai identificando características chave da obra da capacitação do Espírito Santo, e ele é o Espírito do Senhor, assim como ele é o Espírito de sabedoria, assim como ele é o Espírito do entendimento, assim como ele é o Espírito de conselho, da força, do conhecimento e do temor do Senhor. Então normalmente se refere assim ao sétuplo Espírito do Senhor, não é? A todas essas características essenciais manifestadas na capacitação da obra do Messias, que o Espírito traz. Isso quer falar sobre, na verdade, a plenitude do Espírito Santo. Deus deu a ele Espírito sem medida, não é? Essa plenitude final, perfeita. E a outra maneira de compreendermos melhor isso é que Cristo quer dizer tem os 7 Espíritos de Deus, ver uma referência à visão profética de Zacarias, do qual o Espírito Santo é visto como um candelabro de ouro, composto de 7 lâmpadas. Que tem Zacarias 4, de 1 a 10, que diz: e ao anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me:
que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Em ambos os casos, Isaías e aqui Zacarias, essa sem dúvida é uma referência ao Espírito Santo que foi dado à igreja por Cristo. Ele recebe o Espírito assim e ele envia o Espírito. O Espírito é o dom de Cristo para a sua igreja. Nós estávamos hoje, no início do culto, lendo uma pequena parte de um sermão de um puritano falando sobre como o Espírito Santo nos regenera e opera todas as coisas em nós. Abre nossos olhos, nos dá pés para fazer, mãos para agarrar, vontade, enfim. Assim, para a igreja de Sardes, o Senhor descreve a si mesmo como aquele que possui o Espírito Santo em plenitude. E as 7 estrelas é uma referência à visão inicial de João, como nós vimos hoje em Apocalipse 1,16, que retrata o cuidado soberano do Senhor para com os mensageiros das igrejas. Em suma, o autor da carta, que é João, é aquele que dá, que através de João, porque essa é a única carta que é diferente das outras cartas, As outras cartas são as cartas de Paulo, o Espírito Santo inspirou Paulo, mas essas cartas são de Jesus. Jesus está sempre falando na primeira pessoa com a igreja. É ele que está falando, ele que o autor da carta diretamente é ele, Não é como as outras cartas em que um apóstolo está falando sobre aquilo que o Espírito revela, mas nessas cartas Jesus está falando diretamente com a igreja, na primeira pessoa, Então ele é o autor, assim, ele é o autor de toda a Bíblia, mas aqui é autor no sentido que ele está falando diretamente com a igreja, e ele dá o Espírito Santo para a igreja, que soberanamente conduz seus pastores, seus membros, e faz tudo aquilo que é obra necessária. E como isso se relaciona com a congregação em Sardes, com a igreja em Sardes? Porque o Senhor não aparece fazendo um julgamento onisciente com olhos como de fogo, como nós vimos em Tiatira, e pés como de bronze. Como a gente pode ver, não há muito o que julgar nessa carta, porque a igreja já está morta desde o início, Essa é a declaração de Jesus para eles. Cristo descreve a si mesmo como aquele que possui aquilo de que a igreja de Sardes mais precisa: o Espírito Santo e pastores fiéis. Sem isso, sempre uma igreja está completamente morta. Não importa quanto resquício de luz passada, se é que houve algum dia, ainda possa confundir nossas mentes, como uma estrela que já apagou há muito tempo, continua nos enganando com alguma luz que nós vemos, já que nós não podemos ver a realidade de que aquela estrela não existe. Um homem regenerado, essa obra é imortal, mas igrejas morrem, E a igreja de Sardes não tinha nenhum dos dois, não tinha nem o Espírito Santo agindo assim, nem pastores fiéis. Eles eram desprovidos do Espírito Santo e de pastores espiritualmente qualificados, comprometidos com a palavra, com a verdade de Deus. E não havia, de fato, então, uma liderança piedosa, ou seja, consciente
de que tudo que é pregado na igreja, como Paulo dizia, eu prego como que diante de Deus, não diante de homens. Meu coração está cheio de temor, porque eu estou falando de Deus com Ele presente. Eu estou falando o que Ele disse, mas Ele não está em algum outro lugar. Eu estou falando sobre esse ser infinito diante da presença dEle. Os seus olhos estão em mim. Não havia uma liderança assim, consciente, piedosa. A igreja estava sendo desviada por homens que não conheciam nem amavam a verdade. Ainda eram pastores, não é? E é uma característica comum hoje, não é? Você tem treinadores, psicólogos, não é? Você tem terapeutas, mas você não tem pregadores da verdade. Quando quiseram que os apóstolos se envolvessem com 1000 coisas, eles falaram, não, nós vamos nos apegar a pregação da palavra e a oração. Colocaram outras pessoas, porque isso era essencial, não é? E eles não podiam se desviar disso. A vida e o poder do Espírito Santo não estavam lá. Não havia pregação da verdade, nem a vida que o Espírito Santo produz. Então a obra iluminadora e capacitadora do Espírito Santo havia cessado. Nós sabemos que mesmo que quando você não tem nem a pregação da verdade, nem a ação do Espírito, você não tem nada, você tem morte. Só a pregação da verdade sem o Espírito, você ainda teria morte. Mas o Espírito sempre opera através da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Sem o Espírito Santo e sem líderes fiéis, a igreja estava morta. Era uma igreja dominada pela carne, ou seja, os valores, o que impulsionava ela era o mesmo que impulsionava a cultura que estava em torno deles. E era uma igreja tão dominada pelo pecado, pela incredulidade. Ou seja, você pode abraçar tudo que o humanismo secular diz, porque o humanismo secular nada mais é do que a expressão da incredulidade do coração do homem, centrado em si mesmo, não é? E ela era principalmente o fato de que ela era composta por pessoas não regeneradas. Nós temos que entender que tudo que o Evangelho fala, ele está falando, tudo que nós falamos que o Evangelho produz, ele produz em homens regenerados, não é? Realmente uma pessoa pode fazer parte de reuniões e não sentir realmente nenhuma alegria em Cristo, não ter nenhuma paz, não ter nada disso. As pessoas falam isso como se houvesse algum problema. Não, um homem não regenerado não tem nenhuma dessas coisas, está na escuridão, não é? E a igreja de Sardes tinha necessidades espirituais prementes que somente Cristo podia satisfazer, levando para eles pregadores fiéis e a ação do Espírito Santo, mas não havia isso lá. Então o padrão de Cristo nessas cartas era iniciar com algumas palavras de elogio ou louvor, para as pessoas nas igrejas que permaneceram fiéis à sua palavra. Nós vimos que havia igrejas que tinham poucas pessoas fiéis, como Tiatira, era apenas um remanescente. Toda a igreja era composta por pessoas completamente distanciadas da verdade, não regeneradas, e esse padrão é quebrado na carta para a igreja de Sardes. Ele escreve: conheço as tuas obras, que tens nome de que estás vivo, mas estás morto. É terrível. Capítulo 3, verso 1. Nosso Deus é onisciente, Ele vê tudo, através de tudo, a olho nu, e olhando assim, a igreja de Sardes parecia bem. É como você estava falando hoje, no início, você olhando para uma estrela que parece que está brilhando, mas ela não existe mais. Aquele é um brilho enganador para os nossos olhos, que não podem ver a realidade da escuridão e do caos que aquela estrela um dia agora não é? Cristo diz: tens nome de que vives, mas estás morto, não é? Ele podia ver através da fachada, isso. Ele podia ver por trás dos atos, a verdadeira natureza do coração, que impulsionava os atos, o culto e todas as coisas que eram feitas. Mas olhando, parecia igreja, não é? Ele não está falando apenas sobre a morte, ele está falando sobre a morte física, a morte espiritual, ou seja, o oposto daquilo que estar no reino de Deus, que é ter sido feito uma nova criatura, ter uma vida que não está mais cega para as belezas infinitas de Cristo. É o que Paulo descreve em Efésios 2:1. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados.
quando Ele nos chamou e nos deu vida. Então eles não tinham essa vida lá. Em Colossenses 2,13, Paulo registra: vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Esse é o tipo de morte que o Senhor está descrevendo em Sardes, não é? Moisés disse assim para grande parte do povo de Israel: vocês ainda não receberam olhos para ver, nem o coração de vocês foi circuncidado. Apesar de vocês terem visto as maravilhas que vocês viram, o coração de vocês nunca, o ouvido de vocês, os olhos de vocês nunca viram realmente a beleza de Deus. E ele via então que aquela igreja não era uma igreja composta por homens regenerados. E infelizmente vemos hoje comum Sardes ser aquilo que nós simplesmente chamamos de igreja. O mundo está cheio de igrejas que não acreditam na palavra de Deus. Finalmente, hoje muitas pessoas dizem que a palavra de Deus é a verdade, mas ela não tem autoridade sobre as suas vidas. A opinião delas é a opinião dos especialistas. Há especialistas sobre a alma, há especialistas sobre o que uma criança é, o que ela não é, sobre maldade, sobre o que o coração do homem é. Tudo que o ser humano tem. O ser humano é um ser bom que tem um monte de neuroses e síndromes. Coitada, é uma vítima no meio disso tudo. E é óbvio, você pode ir abraçando essas coisas que não é o Evangelho, isso vai substituindo. Não havia uma negação, você vê, de uma ideia geral de que Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em Sardes. Mas Jesus que morreu na cruz está dizendo: vocês estão mortos. Jesus que supostamente era cultuado nos cultos está dizendo: não há vida espiritual. Eu sou adorado em espírito e em verdade, mas não há, o meu espírito não está. Então a pretensa devoção a Cristo em Sardes era uma farsa. Não há desejo de ver, não havia desejo de ver os não regenerados salvos. O que hoje você tem hoje é um desejo de fazer que o Evangelho funcione para o homem sem ser regenerado. Você tira todas as coisas que o Evangelho faz e diz que um homem que é exatamente como o homem lá do mundo, um homem morto em seus delitos de pecado, não tem recursos. Não tem recursos que o Espírito Santo trouxe. A Bíblia diz assim: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hoje se cria um evangelho onde o cristão não tem paz, não tem alegria, não tem deleite, não tem nada. Ele não tem nada. Era melhor dizer: você está morto em seus delitos e pecados. Você e uma pessoa que jamais falou sobre Cristo estão sobre os mesmos recursos. Realmente o humanismo secular é a única coisa que você pode tomar, o único remédio que você pode tomar. Ele não funciona, não é? Mas o que você pode fazer? Você usa os remédios que tem. Então a pretensa devoção lá era uma farsa. Não havia um desejo naquele lugar de que homens fossem realmente regenerados. E é óbvio que a verdade que regenera, que o Espírito usa, a palavra, não era pregada. E nem se esperava que ninguém tivesse realmente um novo coração, com aquelas novas afeições que vai sendo moldada à medida que contempla a beleza de Cristo pela palavra, na ação do Espírito Santo, de um grau de glória para outro, na mesma imagem de Cristo. Não havia. Então não se espante quando as pessoas falam sobre evangelho sem alegria, evangelho sem paz, evangelho sem desejo de viver uma vida que honre a Deus, porque, enfim, sem o escândalo da cruz, só aquilo que o homem pode abraçar como um homem natural, é óbvio, não é o evangelho. E é esse escândalo da cruz, é o poder do Espírito que faz o homem sair das trevas para a luz, faz ele nascer de novo, faz ele estar vivo. Por isso Paulo disse: para os judeus é um escândalo, para os gregos é a loucura, mas para os que são chamados, para os que estão sobre a obra do Espírito Santo, é o poder de Deus. E ela estava envolvida em uma tradição religiosa praticada por rotina, mas era desprovida de fé real, transformação real, vida real. Ela estava preocupada com o culto e a forma, mas não com a verdadeira adoração. É uma igreja consumida com
como hoje a cura de males sociais, a promoção de bem-estar público, mas sem pregar o poder do evangelho que transforma as vidas. E é uma igreja que tolera o pecado em vez de confrontá-lo, porque nós preferimos o humanismo que explica o pecado como uma coisa que não é pecado. Para que as pessoas, é óbvio, o homem psicológico quer ser feliz, ele quer se sentir bem. É por isso que tem muitas pessoas que falam assim, e na igreja ouvir uma mensagem que não faz eu me sentir bem. Então ela quer só se sentir bem, não importa o que vai ser dito, vai fazer eu me sentir bem com o que eu sou. Então, era isso. É uma igreja que está mais interessada nas modas e opiniões dos homens do que na palavra de Deus. O que Deus disse sobre isso? É uma igreja que diz que a palavra de Deus é somente as escrituras, não é? Mas que a cosmovisão dela não é forjada pela palavra de Deus. É uma colcha de retalhos, de pensamento de vários homens, que tem muito mais autoridade. Ela ouve 1000 sermões, mas um especialista fala uma coisa e ela já está toda confusa, não é? Sobre o que é e o que não é, não faz diferença real na vida, de como ela vive, de como se relaciona com o mundo, com as pessoas, de como um pai cria filhos, enfim, é uma igreja dedicada ao mesmo que um homem natural poderia ser, só que mais religioso, e que por vezes até pratica algo vagamente espiritual, mas não utiliza as escrituras em sua plenitude. É uma igreja que não tem desejos por santidade, porque a santidade nunca está na agenda do mundo, nunca esteve, nunca vai estar. Você vai ver o mundo reclamar e dizer sobre todos os seus problemas, nunca vai estar a falta de santidade entre eles. Essa palavra é estranha para esse mundo. Tudo que o mundo ama é exatamente o oposto da santidade. E apenas 30 ou 40 anos depois de ter sido fundada, desde o tempo em que o evangelho se expandiu pela Ásia Menor, como está em Atos 19:10, até o exílio de João em Pátimos, a igreja de Sardes havia morrido. Não era mais uma igreja verdadeira, apesar de ter começado bem. Não vamos nem pensar no que já começa mal, não é? Apesar de ter começado bem, sobre aquilo que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Então, o que poderia matar uma igreja tão rapidamente? Erros matam igrejas. Hoje nós achamos que uma igreja está viva e independente, ela não prega mais o evangelho, ela não acredita nas grandes doutrinas, mas mesmo quem crê nas doutrinas corretas e pregadas diz assim, não, apesar disso está vivo. A Bíblia não concorda com isso. Não é? Erros matam, falso ensino mata a igreja. Paulo, quando está falando com Gálatas, está falando sobre isso, não está falando sobre, olha, vocês não vão ser muito espirituais. Ele está dizendo que não existe, vocês estão no evangelho que não é o evangelho, e um não evangelho não salva, não é? Um não evangelho tem um não Cristo verdadeiro, e falso ensino e falsa doutrina mata, confunde, corrompe a igreja, drena a vida, e com o passar do tempo, nada mais, as pessoas sequer percebem que o que elas ouvem semana após semana não é o evangelho. Elas não sabem mais o que é o evangelho. O pecado mata a igreja, o pecado vai aos poucos arrancando-lhe a vida. Como a gente viu hoje pela manhã, Paulo diz que o pecado ele fermenta. A santidade não é assim, não é como um fermento que leveda toda a massa. É algo que o Espírito Santo tem que num dia como esse, usando esses meios de graça, ele está trabalhando no coração de todos nós, regenerados, continuamente, nos mostrando mais a glória de Deus na face de Cristo, nos levando de um grau de glória para outro. É uma obra contínua. O pecado não é assim, não é? Então ele distorce o caráter e a mente da igreja. Os pecados de omissão e comissão sufocam lentamente a vontade da igreja de manter a santidade, de saber que ela está no mundo por Cristo e não pela cultura, não pelo mundo, não para o mundo, está por Cristo, não é? Então uma liderança pecaminosa pode rapidamente desferir golpes mortais contra uma igreja, mas ela vai ser vista como compreensível e sensível. Um conselheiro cristão, ele não está interessado em agradar o aconselhado, ele só tem um interesse: agradar a Cristo. Mas você vê que isso é o oposto do que as pessoas chamam de um conselheiro, não é?
de um terapeuta. Todo o interesse é na pessoa. Aconselhamento cristão, o aconselhador não está interessado em como a pessoa vai se sentir, mas em como Cristo vai ser colocado diante daquela pessoa. Então o comprometimento com o mundo também mata a igreja. Ao contrário da tendência atual, não há melhor maneira de introduzir o poder de fogo do pecado em uma igreja do que o afluxo de incrédulos. Quando a igreja ela é de tal maneira distante do evangelho que ela tem um monte de membros jamais regenerados, então é óbvio que ela tem que alimentar pessoas não regeneradas não com o evangelho, porque pessoas não regeneradas não têm um deleite, uma alegria em Cristo, tem um deleite naquilo que o homem natural se deleita. Então aceitar e colocar incrédulos em posição não só da membresia, mas que vão ocupando liderança, e às vezes o pastorado é o mesmo que apertar a igreja pelo pescoço até estrangulá-la, até matá-la. Quando você estrangula alguém, leva uns minutos para a pessoa morrer, mas ela vai morrer se você continuar cortando o fluxo de ar para os seus pulmões. Em última análise, as igrejas morrem por uma razão: tolerância ao pecado seminal e não levar a palavra de Deus a sério. É fácil você dar uma certa honra à palavra de Deus, mas não levá-la a sério. Por que tanto é pregado do humanismo secular? Porque as pessoas nos bancos querem ouvir isso. É por isso que você vê que aqui nunca simplesmente é uma coisa só, essa igreja toda está morta. Não havia a verdade sendo pregada, nem a ação do Espírito. Evidentemente a igreja de Sardes ainda estava passando por movimentos religiosos. Quem sabe eles estavam sendo vistos como mais interessantes pela sociedade de Sardes, fazendo algum trabalho filantrópico, prestando algum serviço, não sei. Seja o que for, o Senhor diz: conheço as tuas obras. 3:1. Logo em seguida, no verso 2, ele acrescenta: não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. Eu sei que você faz coisas, mas você está morto. Nada disso tem nenhum valor para mim. Essa é outra maneira de dizer que suas ações, sua pantomima piedosa não enganava a Cristo. Você pode se parecer muito sensível para a cultura, para o mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: outras pessoas, como nós, por exemplo, podem olhar para estrelas e acharmos que elas estão brilhando, porque nossos olhos estão sendo enganados. Nós não temos a capacidade de ir lá num espaço profundo e ver que aquela estrela não existe mais. Mas Jesus está dizendo: eu não sou assim. A igreja pode ser socialmente distinta, mas seus membros estavam vivendo uma mentira. Eles nada mais eram do que homens naturais. E seus pregadores e a parte interna da igreja era um cemitério espiritual. E a única coisa que faz uma igreja ser igreja é a obra do Espírito Santo, que dá nova vida. E as suas boas obras eram apenas um disfarce para um cadáver eclesiástico que aquela igreja era. Nesse sentido, eles eram muito parecidos com Sansão, não no sentido que Sansão estava morto espiritualmente, mas como Sansão pode ser uma boa analogia de como você não percebe mais. Você se afasta tanto da verdade, que é o que aconteceu com aquela igreja, que ela não percebia mais, que ela não tinha mais nada, não é? De certa forma, há algo em Sansão que mostra isso. Ele era um herói aclamado pelo povo de Deus e ele realizava proezas que eram simplesmente inacreditáveis, não é? Sansão não era forte porque ele malhava, se alimentava bem, tinha músculos poderosos. Muitas pessoas imaginam Sansão aquele monstro, sei lá, acham que ele é Golias. Ele não era assim, ele era um homem comum, ele tinha uma força sobrenatural. A força dele não tinha nada a ver com o seu tamanho, com seus músculos, tinha a ver com algo que não era... não tinha essa relação. Ninguém estava espantado simplesmente porque encontraram o homem mais forte do mundo, que você olhasse e falasse: o cara é mais forte do mundo daquele ali. Não, ele era um homem comum que tinha uma força descomunal. Ocorre, porém, que Sansão caiu em pecado, sucumbiu à luxúria, ao orgulho, à insensatez,
nós vemos como ele acabou contando o segredo da sua força, os seus cabelos. Em última análise, não foi o corte do cabelo que tirou a força de Sansão, porque o cabelo dele não mantinha a sua força, não é? A força de Sansão vinha de Deus, não dos seus cabelos. E o que tirou de Sansão aquilo que ele tinha era simplesmente não ter nenhum senso da grandiosidade, daquilo que Deus fazia na vida dele, e o seu voto representava isso. Então, quando os filisteus atacaram novamente, as escrituras nos dizem que Sansão foi facilmente capturado, porque ele não sabia que o Senhor, que operava a força nele, havia tirado isso. Ele não tinha mais, mas ele não percebia. E isso, ele não percebeu. E é nesse sentido que eu acho uma boa analogia. Os filisteus o prenderam e furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar o moinho. E é uma declaração trágica. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. O havia deixado nesse sentido, né, da sua força descomunal. Ele só percebeu quando ele foi usar e a força não estava lá. O seu pecado o arruinou de muitas formas, apesar da graça de Deus final em sua vida. E foi isso que aconteceu com a igreja de Sardes. Ela era viva e poderosa quando ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, né, ou pela pregação do apóstolo Paulo. No entanto, em determinado momento de ensinamentos cada vez mais distantes do evangelho, de líderes cada vez mais não diferentes do apóstolo Paulo, aquela igreja morreu. Mas ela começou a cortejar o mundo, a tolerar o pecado, a ser um espelho, uma câmara de ressonância da cultura à sua volta. E ela não percebeu que Deus a havia deixado. Agora o próprio Deus está dizendo: você tem aparência e nome de quem está vivo, mas você está morta. Muitas igrejas são assim hoje. Elas estão paramentadas e organizadas, mas não é isso que faz uma igreja. Uma ONG pode fazer um monte de coisas, parecem estar cheias de vida, mas por dentro toda a congregação está cega e presa pelas correntes que tapam os olhos dos homens para a beleza de Cristo. A beleza de Cristo não é o que conduz, não é o centro de tudo o que acontece. Para igrejas como essa, o Senhor diz: você tem fama de estar viva, mas está morta. Apocalipse 3:1b, não é? A gente vê nos mandamentos de Cristo para a igreja que ainda havia uma vaga vida em Sardes, ou seja, havia um membro aqui, outro ali, que estava vivo. Ele diz: fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Só que não adianta mandar um morto acordar, não é? Você pode dizer a alguém que está dormindo para acordar, sacudir a pessoa e ela acordar, mas você não pode dizer para uma pessoa morta fazer isso, não é? Então o Senhor fala aos poucos crentes remanescentes em Sardes, e Ele lhes dá 5 ordens para resgatar a igreja da sua espiral de morte e impulsionar uma reforma e necessária restauração. A primeira é simples: acordar. Aqueles poucos que estavam vivos, não é, que eram vivos, faziam parte, como eu disse, uma pessoa regenerada está viva para sempre. Mas aquela igreja era composta de homens não regenerados, porque o que foi pregado não era o evangelho, e as pessoas admitidas não eram regeneradas, e líderes não eram regenerados, o evangelho não era pregado. Essa é uma espiral de morte de uma igreja, não é? E não era hora para a letargia espiritual, não é? Apocalipse 3, eles precisavam abandonar a indiferença espiritual, ou seja, os vivos, os poucos vivos, que já a igreja em si estava morta, precisavam abandonar a letargia espiritual. Como eu disse, a
A santidade, a transformação de um grau de glória para outro, não é como fermento, não é como o pecado é algo que o Espírito Santo desperta em nós todos os sentidos espirituais e os põe em andamento através da palavra. Não seria mais possível aceitar passivamente simplesmente aquela condição. A igreja estava morta, não é? E aqueles ali que ainda aqueles poucos regenerados, eles estão ouvindo: acorde, fica alerta, é hora de trabalhar. Sardes, a cidade de Sardes precisa ouvir o evangelho, não é? Essas pessoas aí que vocês conhecem como igreja estão perdidas, acordem. A segunda ordem foi fortalecer o que ainda restava. Fortaleça o que resta, não é? Era uma ordem para resgatar o que ainda fosse possível daquela igreja moribunda, não é? Ela deveria remover os anos de podridão, de decadência, recuperar tudo que pudesse do seu antigo valor espiritual, e qualquer virtude e piedade que ainda existisse, qualquer brasa do seu amor por Cristo que ainda pudesse, em quem tinha verdadeiramente isso aceso pelo Espírito, era hora de fortalecer isso, era hora de usar todos os meios de graça, era hora de simplesmente não estar indo na maré daquela igreja morta, não é? Aqueles poucos que estavam vivos. Em Apocalipse 3,3, Cristo ordenou-lhes: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Você vê que o chamado de Deus nunca é para você ouvir a última moda, a última ideia do humanismo, a última ideia do ser humano. Volte, lembre, volte para a verdade, não é? Como diz Jeremias, volte para os marcos antigos. A igreja nunca avança, ela nunca se levanta sem voltar para a verdade, não é? Em Apocalipse 3,3, Cristo ordenou-lhes: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se aquilo que 40 anos atrás chegou a Sardes, o Evangelho. E a essa altura o cânon do Novo Testamento já estava sendo fechado, não é? Todos os evangelhos e epístolas já haviam sido escritos, e nós sabemos que as cartas de Paulo estavam circulando, não é, pelas igrejas, como você pode ver em 2 Pedro 3, 15 e 16. E certamente cartas dos outros apóstolos também estavam. É por isso que Pedro estava dizendo: tem pessoas que querem deturpar as escrituras e querem deturpar também as cartas do apóstolo Paulo. Há pontos difíceis de se entender. As cartas já estavam circulando na igreja, não é? E o Senhor está instruindo aos crentes remanescentes, os poucos, quase nada em Sardes, a repensarem a vida espiritual recebida e não deixarem o coração esfriar tão somente pela palavra de Deus, o que vocês receberam. Então, de fato, a gente deve lembrar da verdade do glorioso evangelho de Cristo. Só isso traz vida onde só há morte. Nada, o humanismo secular em si é a própria morte em operação. Ele não pode ser usado para nada no que diz respeito à vida. Então lembre-se do ensinamento que os apóstolos sofreram e morreram para entregar a vocês. Todos eles estão mortos. Deus está dizendo para Sardes: todos eles foram assassinados para que a verdade chegasse a vocês. Só existe um apóstolo vivo, ele está preso. Vocês receberam esse tesouro, Deus usando esses homens como revelação final de tudo que Cristo é. Se apeguem a isso, porque vocês ainda estão ouvindo outras coisas. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado por essa verdade que vocês desprezam. Todos eles estão mortos pela preciosidade da verdade. Ela é preciosa para vocês assim. Voltem, não é? Isso é semelhante ao que Paulo aconselhou a Timóteo: guarde o que lhe foi confiado, guarde como um tesouro a verdade, proteja, defenda, se alimente dela. Os crentes de Sardes tinham de recuperar, os poucos que estavam vivos, a preciosidade da palavra de Deus, se quisessem reviver e resgatar aquela igreja morta. No entanto, não basta lembrar a verdade, não é? Nós sabemos que pessoas mortas, como nós estávamos vendo hoje aqui no início, podem falar as mesmas coisas. Você pode, uma pessoa morta espiritualmente, pode ler toda a Instituta de Calvino e repetir tudo para todo mundo, discutir e debater. Não basta, não é? Não basta lembrar. Cristo também ordenou que eles obedecessem.
Essa verdade precisa ser aquilo que nos deu vida, e que é óbvio que porque a verdade nos deu vida, o Espírito Santo nos deu vida através da palavra, nos alimenta através dela. É nela que nós vemos a face de Cristo e somos transformados de um grau de glória para outro. Então o Senhor ordena que também, como Paulo disse, se você está no Espírito, ande no Espírito. Você vê, uma coisa vai levar fatalmente a outra. Lembrar da verdade não ajudaria a igreja se essa verdade realmente não impulsionasse afeições que controlam a vontade, não é? Finalmente o Senhor ordenou que eles se arrependessem. Apocalipse 3:3. Nunca que Deus pegou uma igreja assim, ou pessoas individualmente, o pecado craçando na vida, fala que aquelas pessoas precisam de um tratamento, não é? Aquelas pessoas precisam de uma terapia. Ele diz: se arrependa, se arrependa. Você não é uma vítima, você não é uma vítima. Se arrependa. Quando Deus falou que o amor em Éfeso a ele tinha esfriado, qual foi a ordem? Façam cultos mais quentes, para as pessoas ficarem mais animadas. Não, ele disse assim: arrependam-se, lembrem-se de onde vocês caíram, onde de repente o deleite em mim não passou a não controlar vocês. Lembrem-se, se arrependam. Vocês não são vítimas, isso não é a doença, vocês não pegaram um vírus. Sem arrependimento, nenhuma outra mudança seria duradoura ou faria qualquer diferença em Sardes. Cada pessoa teria que romper com qualquer padrão que flui do mundo, qualquer padrão de pecado, e começar um relacionamento correto através da palavra, para que houvesse um avivamento ali a partir daqueles poucos vivos numa igreja que estava morta. E aquela era a igreja em Sardes, portanto toda a cidade de Sardes não estava ouvindo o evangelho. O Senhor então os advertiu sobre o que aconteceria se eles deixassem de cumprir isso. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Várias vezes na Bíblia fala assim, né, como ladrão. Isso é uma ilustração sempre de um julgamento iminente, não é? Algo que você não espera. Isso significa que ele virá sem aviso, não é? Ninguém, amanhã 4 da tarde você vai ser assaltado. Não é assim que funciona. Mais tarde em Apocalipse 16:15 a gente lê: eis que venho como um ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Pedro adverte assim em sua epístola, em 2 Pedro 3:10: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Isso é um aviso do julgamento de Deus, não é? Sobre o mundo. A palavra de Cristo para Sardes são uma promessa de julgamento muito mais específica do que essa coisa geral que Pedro está dizendo. Se a igreja não se arrepender, se não há reforma, tudo que vai sobrar realmente é destruição e ira. Não há nenhuma diferença. Uma igreja morta é o mundo, e aquilo que nós costumamos achar que, apesar do mundo ser terrível em Sardes, pelo menos ali é uma igreja, pelo menos aquilo tem alguma coisa de Jesus está dizendo: não há diferença. Você vê, eu vou chegar assim julgando o mundo, é isso que isso que vocês estão chamando de igreja vai ter de mim. Essa mesma ameaça se aplica a todas as igrejas mortas, não é? Se elas não se tornarem igrejas verdadeiras, vivas, tão somente pela verdade, né? pelo coração capturado pela verdade, não lembrarem as veredas antigas da verdade de Deus e forem capturadas por essa verdade, de tal maneira que, como o apóstolo Paulo diz, esse amor nos constrange, e não vivamos para nós, mas para aquele que nos amou e se entregou por nós. Enfrentarão o mesmo horror que o mundo todo, não é? Tessalonicenses 5:2-3 diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Deus está dizendo: ninguém vai escapar por ser mais ou menos, pelo menos em Sardes eu sou da igreja, eu cultuo, eu faço alguma coisa.
Ele está dizendo, não há nenhuma diferença entre os cidadãos de Sardes e vocês. E o Senhor encerra a sua carta a Sardes com um encorajamento ao pequeno grupo, ao ínfimo grupo de crentes verdadeiros ainda lá. Ele diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. Apocalipse 3, 4. Então, em meio a essa igreja morta, alguns crentes preciosos não haviam seguido a igreja em seu humanismo, em seu abraço cultural, e em seu pecado, em sua decadência, e uns poucos cristãos genuínos entre os hipócritas, porque não é outra palavra para quem diz que vive para Cristo e foi capturado pela beleza infinita de Cristo, mas na verdade é só uma pessoa como todas as outras pessoas, um homem natural. E esses poucos cristãos genuínos entre os hipócritas, alguns separados espirituais entre os cristãos mundanos de Sardes, o Senhor tinha um pequeno remanescente. Deus sempre traz isso de volta para nós, de cristãos verdadeiros levando uma vida digna do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz, tem uma vida digna do Evangelho. Então, mesmo naquela cidade onde a igreja estava morta e corrompida. Em Romanos 11, de 1 a 5, Paulo relembra os seus leitores que Deus sempre terá um remanescente. Não importa quão horrível e espiritual seja uma geração, uma época, às vezes você vê há períodos mais escuros do que outros, mas nunca há períodos em que o mundo seja diferente do que ele é. Paulo diz assim, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar a mim também. Vai acabar tudo, eu sou o último. E qual foi a resposta divina? Paulo diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ele reservou, não é? Assim, hoje, Paulo diz, nos dias dele, também há um remanescente escolhido pela graça de Deus. Evidentemente, o número de crentes fiéis em Sardes era tão pequeno, não é? Eram tão poucos a ponto de não impactar a avaliação de Cristo sobre aquela igreja. Ele diz, a igreja está morta. Eles eram tão poucos que não era suficiente para Deus dizer que aquela igreja estava viva, não é? Como um todo, ela estava morta, apesar de haver aqui e ali algum homem vivo para ele. A igreja estava morta. Isso, porém, não significava que o Senhor tinha se esquecido ou ignorado aqueles poucos. Deus conhece os que são seus, mesmo nas circunstâncias mais terríveis e escuras, como nós temos aqui. Ele conseguia, com seus olhos de fogo, como a gente viu em Tiatira, enxergar aqueles quase ninguéms ali vivos. Como nos lembra o autor de Hebreus, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram. Ou seja, Hebreus 6,10, Deus nunca perde no meio da corrupção da igreja aqueles que Ele realmente salvou, aquele que Ele chamou, mesmo em situações tão trevosas como essa que a gente está vendo aqui. O Senhor não se esqueceu do seu povo em Sardes, aqueles poucos que são seus. Ele conhece os seus, Ele conhece suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, não é? Com efeito, Ele mencionou sua fidelidade a cada geração, ou seja, cada geração vai conhecer que apesar da igreja de Sardes estar morta, havia aqueles que realmente tinham uma vida centrada em Cristo, capturados pela verdade. E ele diz que havia uns poucos que não contaminaram suas vestes. Apocalipse 3, 4. Literalmente a palavra moluno significa manchar ou tingir. Na Escritura, as vestes são usadas várias vezes para se referir ao caráter espiritual de alguém.
ao caráter espiritual de um povo. E Judas 23, por exemplo, diz a contaminação espiritual de pessoas corrompidas pelos falsos mestres como uma roupa contaminada pela carne. Ele diz: você não deve nem tocar na roupa contaminada pela carne, não é? Desses falsos mestres. Essas vestimentas são contaminadas, representavam o caráter piedoso e a pureza do homem que realmente foi regenerado e levado cativo ao amor a Cristo. Isso ainda é mais notável quando se considera a corrupção da igreja, né? Porque em vários lugares está falando sobre pessoas individuais. Cristo diz a respeito desse remanescente fiel em Apocalipse 3:4: eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, túnicas brancas com as quais Jesus descreve aqui como andarão com eles, era usada nas celebrações e festivais comuns, nas vitórias militares, e até os pagãos usavam essas túnicas para adorar seus falsos deuses, com roupas brancas, limpas, como um símbolo de bondade e virtude, né? Eles queriam se apresentar dignos de afeto do seu falso ídolo, do seu falso Deus. E essas vestes, porém, não eram meramente lavadas neste mundo temporal, não é? Isso não é aquilo que na verdade é feito no homem interior, e é sobre isso que Jesus está dizendo. Em Apocalipse 7:14 nós lemos sobre aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É o que o Evangelho realmente faz. Essa é a gloriosa verdade do Evangelho. Em Romanos 5:19 Paulo diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Assim como fomos feitos pecadores pelo pecado de Adão, fomos feitos justos pela morte de Cristo. Mas como? Não é? Paulo fala sobre essa realidade em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz, no Evangelho, Deus tratou a Cristo como se ele tivesse vivido a minha vida pecaminosa, do início ao fim, para que ele pudesse me tratar como se eu tivesse vivido a vida justa que Jesus viveu nos 33 anos que ele viveu aqui. Como novas criaturas em Cristo, estamos cobertos por sua justiça. Quando Deus olha para nós agora, ele vê apenas a santa perfeição do seu Filho. Mas para quê? Para de fato ir nos transformando de um grau de glória ao outro na mesma imagem de Cristo. Isso nunca essas vestes nunca estão sobre quem não tem uma nova natureza, que está sendo transformada pelo Espírito. A imagem de roupas sujas são um fio que atravessa a Escritura, porque somos criaturas caídas, e o ser humano irremediavelmente corrompido pelo nosso próprio pecado, não vítimas, nem mesmo os atos de justiça que praticamos podem cobrir qualquer indignidade em nós, porque os próprios atos justos, ou justos para nós, são imundos diante de Deus pelas motivações deles, de tal maneira que Isaías 64:6 diz que todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. As vestes nunca ficam brancas, elas podem ser branqueadas pelo sangue do Cordeiro, mas nunca por nada que um ser humano possa fazer, nem antes nem depois. Mesmo as melhores coisas são nada do que vestes sujas, imundas. Deus tem um padrão, ele exige justiça. Jesus declarou assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Isso é incrível, né? Mateus 5:20. A gente conhece um fariseu famoso chamado Saulo de Tarso, que diz: segundo a justiça que é na lei eu fui irrepreensível. Então, Deus está dizendo: se a justiça de você não for infinitamente maior, diz até para o próprio Paulo, do que a dos fariseus, você não pode entrar no reino de Deus. Então, como é que a gente conseguiu essa justiça? Nós estamos falando das pessoas mais igual o apóstolo Paulo, mais zelosas por tudo aquilo que o homem poderia fazer para ser digno. Então, qual é o padrão? Ele está dizendo assim: os fariseus não são o padrão, não é? Mesmo um fariseu supostamente zeloso e sério, não corrompido como Paulo, assim, que realmente achava que estava conquistando um currículo diante de Deus, Jesus diz: não é o padrão. Qual é o padrão?
o padrão, versículo 48, que diz: sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Isso impõe um padrão inatingível. Deus vai dizer o seguinte: o padrão sou eu. Qual é o padrão do amor? Sou eu. Qual o padrão da humildade? Sou eu. Qual o padrão da justiça? Sou eu. Qualquer coisa abaixo disso é digna de condenação, é digna da ira, porque não expressa quem meu filho é. Cristo, porém, provê uma justiça perfeita. Você vê, ele é o padrão, então ele cumpre o padrão perfeitamente, e Deus imputa a sua justiça àqueles que ele chama, justifica, regenera, a parte de qualquer boa obra que façamos para somar a isso. A ideia de somar algo a isso já faz parte da não compreensão, como está em Romanos 4,6. A justiça de Cristo os cobre como uma vestimenta branca, imaculada e perfeição absoluta para sempre. Na palavra de Isaías 61,10 diz: regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele declarou que ele havia vindo para ser pela fé encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia somente na fé. Filipenses 3,9. Então, posteriormente, o processo de santificação ele vai progressivamente purificando os crentes até torná-los semelhantes a Cristo. Ninguém está coberto com a justiça de Cristo se essa outra coisa não está acontecendo, não está vivo, não está sendo levado para contemplar diariamente, continuamente a glória de Cristo, sendo levado de um grau de glória para outro. A ideia de que alguém está coberto com a justiça de Cristo, quando ele nada mais é do que um homem natural, é totalmente falsa e que causa, é óbvio, nas pessoas um bom sentimento, porque elas se sentem bem, está tudo bem comigo, apesar de não haver nenhuma diferença entre eu e um homem natural. Então Paulo diz assim sobre todos os homens regenerados: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então um dia, quando formos nos encontrar com Cristo, ou quando Ele voltar para nos tirar deste mundo, a nossa glorificação será instantânea e completa, não é? 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É João que está escrevendo esse livro último. João descreve a igreja usando essas vestes na ceia das bodas do Cordeiro. Diz assim: regozijemo-nos, em Apocalipse 19, 7 e 8, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então o pequeno remanescente de Sardes não havia caído e sido capturado pelas impurezas, não é? E abraçado aquilo que a cultura deles achavam que era realmente bom, chamando luz de trevas e trevas de luz. Eles não sucumbiram aquele pequeno, minúsculo grupo, às práticas e à visão de vida daquela igreja e daquela cultura. Estavam em uma igreja morta, mas estavam vivos espiritualmente. E por sua fidelidade, eles andariam com seu Salvador em santidade eterna. Cristo continua esse tema em suas palavras para o público mais amplo da carta, ou seja, todas as pessoas da igreja. Ele diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Ele promete que os verdadeiros homens chamados eficazmente, vivos, e por isso perseveram, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não é? Vence tudo que o mundo jaz no maligno, na visão que o mundo tem, o que impulsiona o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então ele promete que esses crentes perseveram até o fim e serão revestidos por sua justiça, e um dia serão exatamente como ele é, como ele diz na sua carta,
não há ressalvas ou condições. Essa é a promessa dele. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você vê, isso não há condições. A condição é ter nascido de novo, vencer o mundo. E é importante lembrar disso, pois algumas pessoas interpretam erroneamente o restante da declaração de Cristo aqui. Aqui é um consolo, isso é feito como uma ameaça e não como consolo. Jesus está dando um consolo para aqueles verdadeiros cristãos naquela igreja morta, naquela cidade que agora estava sem igreja. O Senhor diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Embora Cristo está dizendo assim, ele está consolando aquele grupo de pessoas vivas. Ele diz: jamais. Uma pessoa viva, uma pessoa que nasceu de novo, jamais, como ele diz lá em João, a minha vontade do meu Pai é essa aqui, eu dei a vida a todos aqueles que ele me deu, e eles jamais se perderão, e ele diz: jamais apagarei o nome. Ele está fazendo uma promessa, ele está consolando o coração daquelas pessoas vivas espiritualmente no meio daquela morte, de uma igreja morta. Embora Cristo prometa não apagar os nomes do seu povo, jamais, alguns dizem que isso pode acontecer. Quer dizer, ele está dizendo que ele jamais apaga o nome daqueles que são regenerados. Algumas pessoas pegam o texto quando ele diz que jamais fará isso, para dizer que ele faz isso. Não é? É muito estranho quando as pessoas olham para a Bíblia e elas já foram para lá com as suas ideias. Então elas colocam as suas ideias na Bíblia. Eles transformam uma promessa em uma ameaça. Jesus faz uma promessa: jamais os que estão vivos, os que estão em mim, jamais os seus nomes estão para sempre. Porque nós sabemos que Apocalipse vai falar várias vezes. O nome nesse livro é o livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ele diz em Apocalipse que aqueles que têm o nome nesse livro jamais adorarão a besta, porque o nome estava no livro antes da fundação do mundo. E porque estava com o seu nome escrito no livro antes da fundação do mundo, eles são os únicos que o mundo não vai capturar finalmente. Então essa visão errônea acontece. Primeiro que aqui Jesus está fazendo uma promessa graciosa àqueles que estão vivos naquele lugar de morte. Nunca. Vocês estão seguros. Isso jamais é totalmente impossível. Alguém vivo em mim não estar comigo para sempre. Aí essa promessa de conforto para aqueles no meio daquela igreja morta e daquela cidade que agora estava sem uma igreja verdadeira, transformaram isso em uma ameaça. Isso também porque as pessoas às vezes eles pegam a Bíblia e eles têm chaves bíblicas, eles pegam uma palavra que aparece num lugar e essa palavra que aparece em outro lugar, e simplesmente é assim que eles entendem a Bíblia. Essa visão errônea usa a passagem que aqui é uma promessa, transforma ela em uma ameaça, porque elas vão lá em Êxodo 32, 33, que diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Está falando de Israel, não é? Ocorre que no mundo antigo os governantes faziam um censo, um registro, não é? Nós sabemos que, por exemplo, Jesus nasceu em Belém por causa disso, um registro de todos os nomes dos seus cidadãos. E como cidadão havia duas maneiras pelas quais o seu nome poderia ser apagado do livro de registros. Você poderia morrer, ainda é assim hoje, não é? Ou você podia cometer um crime contra o Estado e você ia ser expulso, banido, e o seu nome não estaria mais entre os registrados como cidadão daquela nação. Você causou um dano ao Estado. Então o Senhor se referiu em Êxodo a isso, é uma referência à morte física. Aquelas pessoas, elas não entrariam como apontando para o que é espiritual, né? Aquilo que iria acontecer. Aquelas pessoas não entrariam, não fariam parte daquela nação que Deus fundaria,
não é? Por outro lado, o livro da vida mencionado em Apocalipse é o livro no qual Deus registra aqueles que têm a vida eterna antes da fundação do mundo. É o livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O apóstolo João se refere a ele como a lista de nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Diz assim: e adoraram-na, quem? A besta. O humanismo secular é colocado, não é, na sua forma final. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, só adorou, só foi capturado aqueles que não tinham, nunca tiveram os seus nomes lá. Em Apocalipse 17, 8, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, toda a esperança do mundo, né, em si mesmo. E há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vão se admirar, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse 17, 8. Deus não adiciona ou subtrai nomes do livro da vida. Os nomes dos crentes estão escritos lá por toda a eternidade. É aqueles pelos quais Jesus disse: não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que me deste, porque são teus e tu me destes. Então, na visão de João do futuro, no grande julgamento do trono branco, vemos o resultado final da promessa de Cristo, de que o nome está seguro, o nome de todos aqueles que estão vivos nele para sempre. Aqui Deus está confortando aqueles vivos no meio dos mortos, mesmo eles que já não tinham uma igreja viva para estar, não é? Porque a igreja de Sardes estava morta. Deus não confundiria no meio daquela morte toda e deixaria de ver aqueles que são dele. Eles estavam seguros, seus nomes estavam seguros para sempre. Jesus não está fazendo uma ameaça a eles, Deus está confortando o coração deles. Eles não precisavam temer por causa daquele estado que os seus nomes, eles que estavam vivos entre os mortos, não é? Como Ezequiel disse que ficou vivo entre os mortos. João diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o Hades, na sepultura, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, você vê, o livro da vida é a garantia, o nome que está lá. Jesus está dizendo para eles: jamais, vocês estão na mais completa segurança, não é? Ninguém vai sucumbir ao mundo. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e ninguém vai sucumbir ao mundo, porque o nome deles estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cristo promete a cada um dos seus fiéis vencedores, daqueles que são mais vencedores por Ele, mesmo onde a igreja é um cemitério, não é? Como em Sardes: eu o reconciliei diante do meu Pai e dos santos anjos. Apocalipse 3,5. Esse é um eco de uma promessa que Cristo fez aos discípulos em Mateus 10,32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, ou seja, aquele que vive uma vida que realmente não tem. Jesus é o nosso prazer de tal maneira que nós não nos importamos com a opinião da sociedade a respeito de nós e do nosso tesouro, nosso grande tesouro. Nós vendemos tudo por causa dessa grande pedra, né? Nós deixamos tudo por causa daquele campo, e com grande alegria. É isso, essa é a descrição do coração regenerado. Ele diz: portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, assim, não é? Como seu tesouro, como seu tudo, eu confessarei diante do meu Pai, como meu, né? Como minha possessão, como meu tesouro. Então não há bênção maior do que a certeza da salvação e de uma eternidade desfrutando de Cristo. Mesmo aqueles poucos vivos naquele lugar de morte nunca iam perder isso, jamais.
não é? Em Romanos 8, Paulo relata a cadeia inquebrável da obra de Deus no coração de quem ele chamou para si. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esses também chamou, e os que chamou a esses também justificou, e os que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a pena de morte? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós não somos mais do que desesperados, né? Nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Esse texto que é o Everest assim, da Bíblia, Romanos 8, 28 a 39, a carta de Cristo para a igreja morta em Sardes é rica em esperança para aqueles que estão vivos, não é? Mesmo naquela situação. Ele promete vesti-lo com vestes brancas de vida eterna, nunca apagar seus nomes do livro da vida, e pessoalmente dizer seus nomes ao Pai, não é? Confessar diante do Pai e de todo o exército celestial. E essas promessas se estendem a todos aqueles que estão vivos nele, aquele que ele tirou da morte para a vida, mesmo aqueles poucos naquela igreja morta. E a carta do Senhor para Sardes termina com a mesma advertência para o restante da igreja, para todos nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa realidade, essa verdade está sobre toda a igreja, ou que se diz igreja, como Sardes ainda dizia ser. Os crentes que ouvirem de fato, que ouvem de fato a voz de Deus através da palavra, pelo poder do Espírito, receberão notícias maravilhosas. Mesmo esses vivos aqui entre os mortos em Sardes ouvem coisas maravilhosas. E a história nos diz que a igreja de Sardes, de alguma maneira, aqueles vivos comprometidos com a verdade de Deus, de alguma maneira triunfaram, não é? Houve um pastor fiel e apologista do segundo século, ou seja, bastante tempo depois, chamado Melito, e ele é um dos que escreveu os primeiros comentários que conhecemos sobre Apocalipse. Ele serviu como bispo em Sardes, e isso nos dá motivos para acreditar que o avivamento chegou naquele lugar, naquela cidade, através daqueles poucos que de fato eram homens vivos entre os mortos, e acordaram, pregaram a palavra, e muitos mortos foram ressuscitados naquela cidade por meio do chamado eficaz arrependimento e fé que o Espírito concede. Então nós podemos orar para que o Senhor faça obra semelhante em nossos dias, mesmo em meio a tantas igrejas mortas, não é? E reviva, reforme, restaure muitas outras igrejas que estão mortas em nossos dias. Ao mesmo tempo, lembrarmos que igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo morreram. Não há como abandonar o evangelho, pregar algo que não seja o evangelho, sem as consequências. Só o evangelho produz vida, só ele traz vida, e ele mantém corações que foram realmente regenerados para sempre, sempre, de um grau de glória para outro. Todo falso ensino, todo distanciamento da verdade, toda aproximação do pensamento natural vai matar uma igreja, mas o poder do evangelho triunfa a partir de corações de homens
regenerados, que descansam em Deus como Ele confortou esses poucos em Sardes e são usados por Ele nesse mundo. É para isso que nós fomos enviados ao mundo e hoje também enviados a igrejas mortas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei.